Que o Senhor complete no seu coração a vontade dEle, a unção dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus tocou no seu coração. E você não está aqui porque você tem que estar aqui, você está aqui porque você ama o Senhor e glorifica o nome dEle na sua vida. Você não está aqui para pedir alguma coisa ao Senhor porque Ele já te tem dado todas as coisas. Talvez você esteja passando um momento difícil, e você está aqui para que Deus fale sobre os seus momentos difíceis, transformando em caminhos mais aplainados para o louvor da glória dele. Pai, em nome de Jesus, diminua teu servo, cresça o Senhor com autoridade do Espírito Santo. Seja qual for a situação de cada um aqui, que a bênção do Senhor alcance cada coração, curando, libertando, prosperando, restaurando. Ó Deus, em nome de Jesus, fala o nosso coração nessa manhã pela tua palavra agora, porque o Senhor já tem falado na comunhão dos santos, na oferta, nos louvores. Agora fala pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus não faz nada errado. Tudo tem um propósito dele. E a nossa igreja, pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, tem procurado caminhar na oração e fazer tudo debaixo de oração. A gente tem buscado a Deus, eu como pastor, liderança, irmãos, para que a vontade dele seja sobre nós. Se você quer ser abençoado, reveja as mensagens no YouTube e você vai perceber que desde a primeira mensagem de setembro até agora tem uma linha de pensamento do Senhor para nós. Tem a vontade do Senhor para nós. Sem combinar nada um com o outro que pregou aqui, o Senhor tem feito assim. E no Reconnect também. O pastor ora, Deus dá um tema no coração dele e a gente coloca para os pregadores somente aquele tema, mas a palavra, os textos bíblicos, o Senhor tem colocado no coração deles. Pastor só dá algumas referências para o estudo e eu tenho visto como que Deus tem falado nessa igreja. Irmãos, vivemos esse momento tão especial da igreja de Jesus na terra. Nós não podemos olhar a igreja hoje sendo oprimida, perseguida, destruída, impedida de fazer a obra. Pelo contrário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quanto mais a igreja está vendo o ser humano, o homem, se desviando da palavra de Deus, mais oportunidade ela tem de pregar o evangelho. Não ande com a cabeça baixa, ministrando, o mundo, as coisas estão terríveis, ninguém quer Deus. Não, tem muitas pessoas precisando de Deus e que querem Deus. Não sabe como, mas elas estão clamando para que alguém anuncie o evangelho. Aqui no Brasil, em todo lugar no mundo, tem alguém clamando pela palavra de Deus. Tem lugares que a pessoa talvez esteja orando há décadas por uma porção da palavra de Deus. Porque é proibido chegar até ela uma porção da palavra de Deus. E o Senhor tem nos levado, nesses últimos meses, desde o início do ano, falar sobre comunhão e a volta de Jesus. E isso implica toda a nossa vida, o nosso contexto social, político, nosso contexto relacional e assim por diante. Porque somos escolhidos de Deus, somos filhos de Deus, nosso mundo não é aqui, nós estamos aqui de passagem, e enquanto estamos aqui, nós temos um propósito de Deus para cumprir. Deus nos fez diferentes, com fisionomia diferente, com caráter diferente, personalidade diferente, mas unidos num propósito. Em Cristo Jesus, Ele nos salvou, nos marcou com o Espírito Santo, somos selados, somos templos do Espírito Santo. O mesmo sangue derramado na cruz por você também foi por mim e tem sido por milhares de pessoas e para o mundo inteiro. Vivemos o contexto da Babilônia, falei domingo retrasado sobre isso, e hoje eu quero encerrar falando sobre a situação da igreja e como nós podemos
e que nós devemos viver aqui na terra passando por esse sistema. Ele é inevitável. Nós convivemos, mas podemos não nos contaminarmos por esse sistema. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 18, 4 a 6. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, versículo 4, Apocalipse 18, saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, pague-lhe o dobro pelo que fez. Misture para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Quem está sujo, diz Apocalipse, suje-se mais. Irmãos, a tendência é um mundo depravado, no sentido certo da palavra. Um mundo que acha que é isso que está aí, e seja o que for, vamos vivendo a vida porque não tem mais esperança, então se é para pecar, vamos pecar. Não tem como imaginar um tipo de pecado que a gente tenha nojo ou mais nojo, porque eu não sei qual é o limite do pecado do coração do homem. Porém, eu gosto de pensar sobre o que nós, cristãos, salvos, discípulos de Jesus, filhos de Deus, podemos fazer aqui na terra, enquanto estamos aqui na terra, representando o Senhor, o Rei dos Reis, e anunciando que o reino está próximo. Quando você olha para o homem, em primeiro lugar, você vê um homem que, quando você fala de Deus, você tem dois impactos. Um é aquela pessoa que não acredita em Deus, ignora Deus. E uma outra pessoa que recebe aquela palavra sobre Deus como um Deus bacana, um Deus legal, um Deus que aceita o jeito que ela é, um Deus bonzinho, que ela pode continuar na estrutura que ela tem, da vida dela. E Deus é amor. O amor de Deus é tão grande, diz a palavra de Deus, que não dá para medir a altura, a largura, a profundidade, né? E há uma interpretação que esse Deus vai aceitar tudo aquilo que o homem faz de errado, está fora do plano de Deus, fora do caráter de Deus, como se Deus fosse esse Deus bonzinho. Deus é tão joia. A super graça de Deus é maravilhosa. Ele me entende. Ele sabe que eu não dou conta de ser outra pessoa que eu sou. Eu sou um profissional na mentira. Eu ganho dinheiro mentindo. Deus sabe que eu preciso mentir para ganhar o meu recurso, para poder dar o meu dízimo, para dar minha oferta missionária. Se eu não mentir, eu vou ser despedido. Se eu não mentir, eu não consigo manter a minha estrutura familiar. Eu não consigo, porque eu dependo da mentira. E assim eu poderia falar em muitas outras áreas. Para trazer à sua memória que nós estamos vivendo um povo que acha que Deus é esse Deus bonzinho. Mas a Bíblia não fala de um Deus bonzinho. A Bíblia nos mostra um Deus fiel, justo e verdadeiro. Um Deus que não muda aquilo que Ele é. Ele não é homem para mentir. O que Ele falou, Ele prometeu. Isaías mostra para a gente uma figura de Deus tremenda. Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos ninguém viu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouviu e percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. É a visão de Isaías, um Deus
imutável. Deus é o que Ele é. Por mais que a sociedade, nós vivemos, o mundo inteiro, quer formatar Deus dentro do seu próprio sistema, não vai conseguir. Porque foi o pecado que entristeceu o coração de Deus, que feriu o coração de Deus, ao ponto dele dar o seu filho, ele próprio se fez carne e habitou entre nós, e sem pecado morreu por nós, para que o pecado fosse tirado daqueles que creem em Jesus e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Ele se fez maldição, porque o pecado é maldição. O pecado é maldição. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve em Romanos 3:23, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E quando você vai para o capítulo 1, o apóstolo Paulo faz o retrato do homem depravado, da humanidade depravada, que mudou tudo, deformou, desfocou toda a criação de Deus. E aí o apóstolo Paulo, em 6:23, diz lá que o salário do pecado, então, tem um preço muito caro. Não é o preço de um Deus bonzinho, que aceita o meu pecado, e que quando eu passar daqui dessa terra, ele vai entender minha situação, que eu precisava mentir, muita mentira, para poder manter o salário do pastor, manter a obra missionária, manter as cestas básicas da igreja, porque graças a Deus que eu mentia e eu ganhava milhões mentindo, mas eu era fiel a Deus. E o salário do pecado é a morte. O salário dessa pessoa, se permanecer assim, é a morte. E eu estou tão impressionado, irmãos, de ver pessoas incrédulas, pessoas que têm uma vida completamente fora do padrão de Deus, falando de Deus, como se fosse salvo. Deus é maravilhoso, Deus vai me levar entre as nações, Deus vai fazer isso comigo. Meu pastor me deu oportunidade de pregar lá na igreja, e eu fico assim, meu Pai, o que está acontecendo? Aí Deus traz à minha memória que o salário do pecado é a morte. O pecado cega o entendimento dos incrédulos, para que não veja a glória de Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Cega o entendimento. Mas Deus está dizendo para o seu povo, saia da Babilônia. Não compactue com o pecado da Babilônia. Não compactue com aquilo que a Babilônia mostra do melhor dela para você. Porque você não tem mais nada com Babilônia. Você é meu. Eu comprei com preço de sangue, para que você não receba as pragas da Babilônia. As pessoas esquecem que Deus tem uma senha especial para cada um. Quando chegar a sua senha, você pode ter um infarto, você pode tomar uma bala perdida, você pode ter um desastre, não sei, morte súbita, né? Sei lá. Mas chegou a senha, chegou a senha. E quando estiver na presença de Deus, Deus bonzinho, Deus maravilhoso, soberano, fiel e justo, vai realmente aplicar a justiça e a verdade dele. Aqueles que têm o selo do Espírito Santo foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que não compactuaram com a Babilônia, mas saíram da Babilônia para agradar o coração dele, e confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e viver o padrão do senhorio de Cristo, benditos do meu Pai. Mas talvez aqueles que têm um Deus bonzinho vai chegar, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, anunciamos o teu reino. Não vos conheço. Segundo, a nossa presença na Babilônia deve ser
a presença da resistência. Nós vamos não encolher dentro de um casco de tartaruga e resistir à pressão da Babilônia. Pelo contrário, é resistência mesmo. É mais ou menos o que a resistência francesa fez na Segunda Guerra Mundial. Ela não aparecia tanto, mas ela fez ruir toda a estrutura de guerra de uma nação poderosa. Ela não desistiu. Ela foi até o fim. Até que os aliados tomassem força e assim pudesse vencer a guerra. Mas ela foi extremamente importante. E a igreja deve ser uma resistência. E como nós podemos ser resistência? Simples, pela palavra de Deus, obedecendo a orientação da palavra de Deus. E aqui eu quero trazer à memória dos irmãos algo que eu já venho falando há anos, pelo menos uns 2, 3 anos. A Bíblia é o livro mais vendido e lido no mundo inteiro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia também contém histórias preciosas que o homem pesquisa até hoje e encontra resposta na Bíblia. Os arqueólogos e outros mais, cientistas. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas há um projeto mundial para que a Bíblia seja o livro de ódio, como no Canadá, já é lei, em outros países também. E no Brasil, eles querem fazer esta lei também, já está tramitando. Por quê, irmãos? Vou voltar ao início da minha fala. Se nós queremos ser igreja de Jesus, corpo de Cristo, que é resistência contra o sistema da Babilônia, o sistema satânico, somente pela orientação e o conhecimento da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não chega na mão do povo de Deus, e esse povo não estuda a palavra de Deus, ele está favorecendo ao sistema da Babilônia continuar como está. Então, menos palavra, menos estudo, menos conhecimento de Deus, mais o sistema babilônico. E isso traz confusão, como no primeiro ponto, uma pessoa de baixo pecado, de uma vida de pecado, acha que é servo de Deus. Acha que está agradando o coração de Deus, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia tem sido modificada por pregadores falsos, sem escrúpulo, para manipular as pessoas. Irmãos, esquece esse negócio de manipular para tirar dinheiro. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Esquece, irmãos. O máximo que pode ficar rico é uma família. Ou aqueles ao redor daquela família, daquela instituição, seja o que for. O prejuízo maior são aqueles milhares de pessoas enganadas de um Deus que não existe. Esse que é o problema. Então, quando uma igreja, corpo de Cristo, você amado de Deus, tem prazer em conhecer a Deus, estudar a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, você é resistência contra o sistema da Babilônia. Você está saindo do sistema. Você está obedecendo Apocalipse 18, 4 a 6. Porque você não compactua com esse sistema que vive aí hoje. Pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Pastor, o que o senhor acha de eu fazer isso? O que o senhor acha de eu fazer aquilo? Meu irmão, a palavra. O que Deus diz a respeito da ética e da moral cristã? Recebi uma proposta que parecia ser uma proposta fantástica para um bem para mim. Mas não era moral, era imoral, e eu estaria burlando um sistema tão simples para ser beneficiado por um bem perecível. Aos olhos da maioria das pessoas, não, está tudo bem, pode sim. É como um deputado federal ou um deputado estadual, que existem bolsas
que não são morais dele receber financeiro. É imoral. É legal? É. Mas para o incrédulo, para o cristão, o discípulo de Jesus, é imoral. Ele não deve mexer com isso. Essa é a postura que nós vamos ter. Porque a Bíblia diz, 1 João, capítulo 2. Vou ler a palavra e você vai receber a mensagem no seu coração. Amém? Versículo 1 em diante. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, pecar, temos um intercessor justo ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos pecados, os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que conhecemos se obedecemos o quê? Aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos mandamentos é o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele. Não é o pastor. É a palavra de Deus que está falando. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Olha, não está aperfeiçoando. Está aperfeiçoado. Varão aperfeiçoado. Varoa aperfeiçoada. É aquela que obedece e pratica os mandamentos de Deus. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Primeiro, Deus não mudou. Lembre-se disso. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Aquele que salvou a sua vida em Cristo Jesus, que te deu uma nova vida, que está com você todos os dias, promessa dele. Mateus 28, 20, todos os dias. Mateus 1, ele é Emanuel, é Deus conosco, Deus presente. Esse Deus não mudou, ele é o seu Deus. Ele diz, saia da Babilônia. Não esteja comungando o pecado ou dos pecados da Babilônia, dos enganos da Babilônia, das mentiras, dos prazeres da Babilônia. Meus irmãos, como que eu tenho visto pessoas cristãs, e aí quem deve julgar isso é Deus, não sou eu, e que postam nas redes sociais coisas assim que eu falo assim, não tem nada a ver com Deus. Nem o que come, nem o que bebe, nem o que veste. Está fora do padrão de Deus. Completamente fora do padrão de Deus. Infelizmente, as redes sociais mostram aquilo que a pessoa não é, como se fosse, mas às vezes mostra realmente o que ela é, mostra o caráter dela. Por último, saia da Babilônia, não viva na prática do pecado. Se você, meu irmão, anda diariamente na presença de Deus, então sua conduta é agradar a Deus e não viver na prática do pecado. É simples assim. Ah, pastor, é tão difícil ser crente. Eu falei assim, você precisa se converter. Você precisa entregar sua vida a Jesus. O senhorinho não é dele? Talvez você esteja confundindo provação, lutas, mas ser cristão, porque ele diz que os mandamentos dele não são penosos. 1 João. Então pare com isso, você precisa se reposicionar. Fala, opa, como que eu posso achar esse negócio de vida cristã ser pesada? É difícil ser crente. Quem geralmente, vou repetir, quem geralmente tem essa fala é porque está tendo uma vida de pecado. Geralmente.
Tem algum pecado que ela continua praticando. Aí ela acha realmente difícil. Porém, aqueles que andam diariamente na presença de Deus, na palavra, na oração, na prática do dia a dia, sempre lembrando, sempre trazendo à memória aquilo que te traz esperança, é difícil, não? Sofre. Minha leitura hoje pela manhã devocional de Hebreus, capítulo 10, deixou bem claro do prazer daqueles que perdem bens, que são perseguidos, são injuriados, porque eles têm esperança naquele que está vindo nos levar. Irmãos, no mundo nós vamos ter lutas, aflições, provações. E Jesus falou assim, vocês não estão sozinhos. Eu paguei um preço muito caro. E eu ensinei para vocês na vida que a luta, ela é tremenda. Mas tem um ânimo. Vocês são mais vencedores. Eu vou vencer a morte. Ele foi lá e venceu a morte. Tomou a chave do diabo, do inferno. Apocalipse 1, 18 a 20. Agora pertence a mim. Diabo, você não tem autoridade nenhuma, sobre vida nenhuma. Agora o problema está, em Adésio, nosso discipulado, na autoridade que sai da sua boca. Quando eu declaro, minha vida cristã é tão difícil, o que eu estou declarando no mundo espiritual? Quem eu sou diante de Deus? Na vida eu tenho dificuldades, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E a palavra de autoridade que eu estou liberando? Não foi pela boca que você liberou autoridade para ser salvo ou não? Vamos rever a palavra de Deus? Romanos capítulo 10, de 9 em diante. Se com a tua boca confessares que Jesus, e se creres no teu, então a boca libera autoridade. Não tem como a pessoa ficar livre das garras do diabo e ser salva se ela não confessa Jesus com a boca e crê no coração. Não existe salvação por osmose. Vai ficando na igreja, vai ficando na igreja, vai ficando na igreja, e agora eu passei para a igreja batista, agora eu sou crente. Depois você passa para o inferno. Quando a senha chegar, você vai para o inferno. Porque você não liberou a autoridade. Mas quando eu abro a minha boca e libero a autoridade, Deus, eu me rendo. Porque eu reconheço que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor é Deus que morreu e venceu a morte. A Bíblia diz que essa autoridade, Deus pega e transfere para você no poder do Espírito Santo que habita em você, e você é templo do Espírito Santo. Que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. E testifica, Romanos 8,16, que você agora é filho de Deus. Não só pelas minhas atitudes, é convicção de fé. Eu sou filho de Deus. Na minha jornada, como cristão, eu tenho que crescer. Não posso ser como o apóstolo Paulo fala no começo do livro de Hebreus sobre o leitinho espiritual. Isso é para quem começou. Mas, meu irmão, você está com 3 anos de vida, de jornada cristã, está bebendo leitinho. Como é que chama aquele negócio? Leitinho. Tem problema materno lá no início da infância. Até hoje gosta de leitinho. É leitinho no açaí, é leitinho no pudim, é leitinho. Estou brincando. Mas Freud explica. Não é? Mas fica lá no leitinho espiritual. Não tem substância, não tem massa. Tem que comer proteína. Tem gente que está sem massa muscular, tem que comprar aquele negócio whey, sei lá o quê. Whey, sei lá o quê, sei lá como é que chama. O Fortão não está aí hoje, né, o Jonas? Né? Como é que chama o negócio? Whey proteína. Vamos lá. Aí ele toma um copão. Por quê? Porque ele precisa, porque a massa muscular dele perdeu. Ele está ficando fraco, ele não consegue nem caminhar, nem sustentar os ossos. Assim é a palavra de Deus. O que o Senhor está falando com a gente aqui é que precisamos andar fora daquilo que tira a nossa massa espiritual, que é o pecado. Então, se você é cristão, não tem esse negócio, é difícil ser crente.
Glória a Deus que Jesus me salvou. Glória a Deus que tem lutas e provações. Glória a Deus que tem prosperidade, bênção da alegria, da saúde, da paz. Glória a Deus que eu vou para o céu. Glória a Deus. Eu vim escutando uma música no meu carro da banda Kadosh. Vocês mais novos perderam a oportunidade de ver esse tempo. Então está lá no YouTube, está no Deezer, está no Spotify. Procura lá a banda Kadosh. Então a música que eu estava escutando sobre o compromisso e uma outra sobre o amor de Deus, tá? Eu falei, Rubem, olha que interessante, naquela época cantava sobre o inferno, que a pessoa vai para o inferno. Hoje não canta mais que a pessoa vai para o inferno, não. Vai para o céu, qualquer um vai para o céu. Vai não. Tá doido. Não é porque parar de cantar que a Bíblia mudou, não. A Bíblia é a mesma. Por último, você anda na conduta de Deus, você é abençoado de Deus. 1 João 3. Vejam, versículo 1 em diante. Como é grande o amor de Deus, o Pai, que nos concedeu de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Irmão, uma coisa que põe no seu coração, como filho de Deus, como filha de Deus, põe no seu coração. Nem todo mundo vai te aceitar, não. Para com isso. Não conheceu o mestre, não vai te conhecer. Tem gente que é resistência do Satanás. Ele vai te odiar se você falar que é crente. Ele vai te odiar se você confessar que você é filho de Deus, filha de Deus. Aí você não confessa, não. Fica de boa, senão você perde o emprego. Beleza? Beleza? Não. Vou dar meu testemunho, vou viver como filho de Deus, aqui na terra, como filho de Deus. E se eu perder o emprego, Deus é fiel. Deus não sustentou Elias? Com corvo? Não vai me sustentar? Naquela época era couve e pão. Hoje pode ser o quê? Arroz, feijão, feijoada, sei lá. Mas ele vai me sustentar. Porque ele não muda. E Isaías 64, 4. Ninguém viu, ninguém ouviu um Deus como este Deus. Não esqueça disso, irmãos. Vamos continuar para encerrar. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha que maravilha. Meus irmãos, fico pensando nesse texto. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Se ainda nós não somos como ele, e Deus já faz tanta coisa através da gente, a gente ora pelo cego, ele vê, a gente ora pelo enfermo, ele é curado, a gente ora por um irmão que está na depressão, Deus vai e cura. Nós somos usados por Deus para abraçar os necessitados, ajudar o pobre, ajudar a gente que nunca viu, e as pessoas serem gratas porque nós fizemos alguma coisa por elas sem conhecer. Hoje eu liguei para uma pessoa que eu converso sempre no WhatsApp, de vez em quando eu encontro, muito raramente. No começo, falava nada de Deus. Hoje eu, conversando com essa pessoa cedo, 8 horas da manhã no telefone, acabei de falar assim, pastor, e a oração? Falei, calma, vamos orar. E a oração, pastor? Eu espero um dia essa pessoa confessar Jesus como Senhor e Salvador dela, com a boca dela. Olha que tremendo, irmãos. Agora você imagina quando o Senhor se manifestar. O bacana não vai ser igual a Enterprise, não. Passar pela parede. Sabe o que vai ser tremendo? Nós vamos ver a glória de Deus, aleluia. Nós vamos ter acesso ao trono do Pai. Nós estaremos com Ele para sempre. Isso que é tremendo. É isso que João está dizendo. Não é ficar preso aqui na terra, não. É estar com Ele para sempre. Quando Ele se manifestar. E com o sopro da sua boca vai destruir as obras de Satanás. Aleluia. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Pratique a santificação. Busque a Deus, ande com Deus e você vai andando na santificação. Não ande com Deus, não busque a Deus, você ande no pecadão. É assim que funciona.
Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, os nossos pecados. Nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Olha o que o João está falando para a igreja. Não deixe ninguém enganar você. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, o Pai, é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Jesus disse, João 8,34, aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Mas ele se manifestou para destruir as obras do pecado, do diabo. Portanto, meu irmão, assuma sua postura, para que Apocalipse 18,4, que João está falando, seja um alerta para você. Amém? Sai da Babilônia. Não fique no pecado da Babilônia. Sai fora. Fica na obediência dos meus mandamentos. Me siga. Convido você a abrir no último texto para a gente orar. João, capítulo 15, capítulo 8. João 15. João 15, 8. Tem como projetar, que eu acho que vai ficar, além de você estar na Bíblia aí e marcar a Bíblia, tem como projetar, ô Carlos? Eu peguei você de surpresa aí, mas vocês são tão bons nisso aí. Coloca pra gente aí, João 15, 8. E aí nós vamos ler todos numa só voz. Vamos lá? Juntos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Sai da Babilônia, produza o fruto de justiça de Deus na sua vida, leve pessoas a ter um encontro com Jesus. É tempo de salvação, é tempo do reino de Deus ser estabelecido, é tempo de preparar a vinda de Jesus, é tempo de entender que todas as coisas estão convergindo para o plano de Deus. O anticristo vai manifestar. Não vai demorar muito. Ele vai se manifestar. Os anticristos já estão se manifestando. O mundo inteiro. A gente tem visto isso. Não tenha medo, meu irmão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Fique firme. Sempre abundante na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 16, 58, 57 diz que nós somos o quê? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 16 diz que sejam sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Vai prosperar. Enquanto nós estamos vivos, nós somos resistência contra o sistema satânico, contra o sistema da Babilônia. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Temos que terminar a palavra de Deus sempre na cruz. O texto que nós lemos é a cruz. Ser frutífero na obra do Senhor. Ser frutífero na obra do Senhor. Deus é fiel. Quem tem falado de Jesus para as pessoas? Você, discípulo aqui da IBGEM, na IBGEM, vem para frente aqui comigo. Você tem falado, eu tenho falado de Jesus.
eu tenho levado pessoas a serem impactadas com o amor de Deus. Vem para cá, fica aí no cantinho não, vem para cá. Vem junto, você que Deus está falando através dessa mensagem, você vai começar a falar, porque eu estou voltando. Você é meu discípulo, você não tem pacto com a Babilônia. Sai da Babilônia, e só tem uma maneira de sair da Babilônia, irmãos, é obedecer os mandamentos que nós lemos, a palavra de Deus. E como eu obedeço? Servindo a Deus. E como eu sirvo a Deus? Produzindo fruto. E como produzo fruto? Liberando palavras de autoridade na minha boca. Amém? É sua decisão? Feche os seus olhos e faça uma oração simples diante de Deus, como Isaías fez. Fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra de fé. Você está liberando com a sua boca a autoridade, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, em nome de Jesus, revista cada um de nós com o poder do Espírito Santo. Derrama dons do Espírito Santo. Dons de cura, dons de milagre, dons de fé, dons de línguas, dons de sabedoria, dons de maravilhas, do amor, da esperança. Senhor, libera dons sobre teu povo para enfrentar o sistema que está caindo da Babilônia, porque o Senhor já declarou e disse: saia desse meio, e nós vamos sair levando almas para o Senhor, em nome de Jesus. Continue abençoando a IBGEM, progredindo o caminho dela no meio das trevas, sendo luz, sendo sal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, a Ele a glória, a honra e o louvor. Receba a palavra de Deus no seu coração e tome posse, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar com os irmãos e amigos na internet. Não, fica aqui, irmãos. Fica aqui. Vamos. Gente, às vezes fica um condicionado, né? Não, fica aí, vamos terminar o culto aqui. Vamos terminar o culto aqui juntos aqui. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre todos que estão nos assistindo e que virão assistir esta mensagem. Como igreja, nós clamamos a tua bênção sobre todos e a salvação daqueles que não têm Jesus. E o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a tua igreja aqui, em todo o mundo, agora e sempre. Amém.